Fala, maridos! Jonathan Luiz com mais um vídeo aqui no nosso canal. O orgulho pode estar destruindo o seu relacionamento e provavelmente você nem percebeu. O maridão tá on e hoje o papo é sério. Você já parou para pensar no que o orgulho faz dentro da relação? Ele corrói e separa e muitas vezes a gente nem vai percebendo. Agora eu vou te mostrar como você pode estar deixando o seu casamento ir por fundo do poço sem mesmo perceber. Fica comigo até o final, que o que eu vou te mostrar vai mudar a forma como você vê a sua esposa e como você lida com os seus erros. Muita gente está vivendo um relacionamento que não consegue reproduzir simples palavras. Quais são? Me desculpa. Isso é muito prejudicial aos relacionamentos. Afinal, esse é o reflexo de um orgulho. O orgulho é como um veneno dentro do casamento. Ele começa devagar e vai tomando conta até que você não perceba. Quando você não consegue se desculpar ou prefere justificar as suas atitudes, ao invés de se arrepender genuinamente, você está sim colocando o orgulho em primeiro lugar. No meu casamento, eu tive uma dificuldade muito grande durante anos. Eu era uma pessoa que eu precisava me justificar até quando eu errava. Não é para parecer certo, era simplesmente para a pessoa entender o porquê que eu acertei ou o porquê de eu ter errado. Era só para explicar. Na minha cabeça, era só para que a pessoa entendesse, mas na cabeça das pessoas e a imagem que se passa através disso é que você é uma pessoa arrogante, orgulhosa e que não sabe aceitar que você está errado. Não era que eu não achasse que eu estava errado, mas dar justificativa para o meu erro mostrava para as pessoas a falta de arrependimento. E você precisa entender, você não precisa justificar tudo, nem quando você acerta, nem quando você erra. Se bem que nós estamos vivendo numa fase bem difícil, onde as pessoas não conseguem interpretar o que é dito. Então existem coisas que nós temos sim que justificar. Mas o ponto que eu quero trazer para você é sobre justificar tudo, não sobre não justificar nada. Sabe aquele momento no casamento, quando vocês brigam e você não consegue pedir desculpa? Ou fica esperando a esposa vir pedir desculpa primeiro? Isso é o orgulho tomando conta. E o pior é que ele cria um abismo entre vocês. Cada desculpa não pedida, cada palavra não dita, afasta ainda mais o relacionamento. E vale lembrar que isso não acontece de uma hora para outra. Isso é um processo. O orgulho cria um muro invisível entre vocês que vai distanciando cada vez mais o respeito entre vocês dois. Como eu posso aprender a ter menos orgulho? Você precisa aprender a se humilhar. E é muito ruim a ideia de se humilhar para alguém, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, Cristo se humilhou para que você pudesse ser alcançado. Quando você se humilha por um propósito maior, não é fraqueza, força. A Bíblia traz para a gente em Filipenses 2,8 que ele se humilhou tomando forma de homem e obedecendo o Pai até a morte, morte de cruz. Se Jesus, sendo perfeito, se humilhou porque ele sabia que isso alcançaria o seu coração, por que você não se humilha para alcançar o coração da sua esposa? E eu não estou falando sobre deitar no chão e lamber os pés de alguém. Eu estou falando sobre tomar as atitudes que você não quer tomar. Você se coloca no lugar da sua esposa? Você consegue pensar nela como Cristo pensou em você? Afinal, Cristo não parou para se importar como as pessoas o veriam. Ele simplesmente te amou. Você precisa parar de se importar como os outros casamentos externos vão te ver. Precisa começar a se importar como a sua esposa, a pessoa que você se relaciona, tem te visto. O casamento ele começa com isso, humildade. Você não é capaz de se humilhar para pedir desculpa, você não será capaz de amar a sua esposa do jeito que ela precisa. Só que o orgulho não é só questão de não pedir desculpas. Quando o orgulho ele entra na relação, ele vai além disso e começa a se manifestar de diversas formas. E aqui estão as principais formas como o orgulho se manifesta dentro do relacionamento. Primeira,
o silêncio no lugar da comunicação. O orgulho faz você acreditar que você está completamente certo o tempo todo em relação à sua esposa. E quando ela discorda de você, ou quando existe uma situação que ela não quer se ver, você a trata com o silêncio. Existem maridos que não falam com a sua esposa o dia todo. Existem maridos que ficam sem falar com a sua esposa dentro da sua própria casa por uma semana. E cara, isso está destruindo o seu casamento. Pode não estar destruindo você, mas está destruindo o relacionamento. A falta de diálogo dentro do relacionamento faz com que o abismo cresça. E quando você tentar falar, apesar da outra pessoa poder te ouvir, ela talvez não queira te entender. O segundo ponto é a resistência ao perdão. Quando o orgulho impede com que você vá e se desculpe com a outra pessoa, ela também cria uma resistência ao perdão. Você começa a achar que não existe nada de errado em você. Isso é vingança na comunicação. O nosso terceiro e último ponto para isso é a perca do respeito e da confiança. O orgulho, quando se persiste, faz com que a sua esposa perca o respeito em você. Afinal, a característica de alguém que consegue pedir desculpa é a característica de alguém forte, porque se fosse de alguém fraco, todos conseguiriam. Mas como pedir desculpas, ser sincero, se humilhar em favor de um propósito, não é para todos, isso carrega um ar de respeito. E quando você não consegue aplicar isso, você perde o respeito por não merecer respeito. Afinal, ela começa a ver que você não se importa o suficiente para ser vulnerável e transparente com ela e pedir perdão. Isso mina a confiança entre vocês. Isso mina o respeito entre vocês. Tome cuidado. Depois de falar tanto do orgulho, das suas consequências, eu vou te mostrar 3 estratégias práticas que você pode aplicar hoje no seu casamento e construir uma ponte em meio ao abismo que já foi criado. Primeiro, assuma a sua responsabilidade. Existe um erro muito grave entre os relacionamentos interpessoais. Quando nós estamos comunicando o erro de alguém, e nós também temos os nossos erros, ao invés da pessoa olhar para aquilo e dizer, eu errei mesmo, ela olha para aquilo e fala assim, ó, mas e você que também errou? E não tem como você ficar justificando o seu erro pelo erro da pessoa. Você precisa entender que mesmo que a pessoa tenha errado e tenha os erros dela, você precisa assumir a sua responsabilidade, porque só assumindo a sua responsabilidade que você vai mudar a rota dos seus comportamentos. Para de esperar a sua esposa vir pedir desculpa primeiro, se você tem consciência de que você está errado. Seja o primeiro a pedir o perdão, assuma a responsabilidade e vá. Seja direto, não sei se você chama de ela de amor, de meu bem, de minha linda, de gata, de gatinha, mas chame ela pelo apelido carinhoso e diga: eu errei. Isso vai arrepiar qualquer mulher, marido. E toda arrupiada. Isso vai deixar ela louca, porque ela vai ver em você uma atitude que você nunca tinha tomado ou que você toma na minoria das vezes dentro do seu relacionamento. Diga para ela: eu errei, eu te magoei e eu peço desculpas. Você precisa, pelo menos com a sua mulher, aprender a ser vulnerável. Vamos pro segundo ponto. Haja imediatamente. Não espera. Quando você perceber que o orgulho está tentando tomar conta de você, tome conta do orgulho. Tome uma atitude rápida para melhorar isso. Não deixe a briga se arrastar por vários dias, vocês ficarem em silêncio até parecer que está tudo bem. Porque dentro do coração de uma mulher, tenha certeza, não está tudo bem. E talvez você já tenha ouvido dentro do seu relacionamento ela dizer para você: você acha que está tudo bem e nunca resolve nada. Você precisa então começar a resolver imediatamente. Tome conta do teu orgulho, não deixe que o orgulho tome conta de você. Terceiro ponto, pratique a humildade diariamente. Para que as virtudes cresçam em nós, demanda um tempo e um processo. Nada é do dia para a noite. Nenhuma melhora e nenhuma piora. Nenhuma ocasião acontece do dia para a noite. É sempre um processo. Então, toma atitudes diárias que possam melhorar o seu comportamento, a sua paciência, sabendo que não é uma ação única.
A humildade no casamento precisa ser uma ação diária. Faça dela um hábito. Quando você desejar a conveniência dentro do casamento, pare e pense: o que é mais importante nesse momento? A minha razão ou o meu casamento? E eu sei, marido, que nós queremos ter razão, mas eu vou dizer para você, muitas vezes você terá que escolher pelo seu casamento. E escolher pelo seu casamento é ter a razão. Eu quero terminar esse vídeo lançando um desafio para você. Assim que você cometer alguma gafe ou um erro dentro dessa semana, seja o primeiro a pedir desculpa. Seja o primeiro a dominar os seus instintos, seja o primeiro a dominar o seu orgulho. Não espere. Se você realmente ama sua esposa, a humilhação não será um peso. E saiba, ela vai te respeitar muito mais por isso. Vamos terminar com esse pensamento. Não tem como você receber resultados diferentes se você anda sempre pelo mesmo caminho. Quer um resultado diferente? Mude o caminho. Quer um casamento diferente? Mude a você mesmo. Bom, se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva e compartilhe com outros homens que precisam ouvir isso. Bacito Alha é o método de liderança que precisa também ser ofertado às suas esposas. Deus abençoe.